segue o passeio! Ah, vocês estão lembrando de quê? Da festa junina, não é? Ai, como é bom, né? Olá, crianças! Hoje a tia Sheila está aqui mais uma vez para gravarmos mais uma videoaula nossa de ciências, ok? Tá vendo que tem algumas plantinhas aqui na mesa da tia Sheila? Porque nós vamos continuar falando sobre as plantas, certo? Olha só, tia Sheila está toda caracterizada porque esse mês é o mês de festas juninas. Lembram? É muito legal, não é? Tia Sheila adora. Então, vamos estudar? Amores, nós vamos falar sobre plantas por todo o mundo, que está lá na nossa apostila, na página 275, fechando o nosso conteúdo do nosso módulo 5, certo? E vai até a página 285, ou seja, nós começamos na página 275 e terminaremos na 285. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, plantas de todo mundo. Vocês se lembram, recordam aí do nosso vídeo anterior, que nós falamos sobre as plantas também? Tia Sheila até mostrou umas plantinhas que eu tenho aqui na minha casa, não foi? Muito bem. No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre os tipos das plantas, as características dela, certo? Falamos sobre as plantas rasteiras, falamos sobre os arbustos, que são as plantas médias, e falamos sobre as árvores, que são as grandes plantas, certo? Lembram-se disso? Então, essas plantas, elas se caracterizam, a tia também falou um pouquinho no outro vídeo, mas para vocês se lembrarem, elas também se caracterizam por serem plantas terrestres, plantas aquáticas, certo? E plantas aéreas. Vamos lá. Observe aí no cantinho do seu vídeo, para você ver alguns exemplos de plantas terrestres. Na sua apostila, no seu material, você tem aí o umbuzeiro, que ele é encontrado lá no sertão do nosso país. Ele dá uma frutinha que se chama umbu, que a tia Sheila já tomou um suquinho dela, é uma delícia. Temos também os pinheiros. Os pinheiros é uma planta muito característica lá do sul do nosso país. E essa planta é um tipo de árvore, ou seja, um tipo de planta terrestre. Por quê? É um vegetal terrestre, uma planta terrestre que fica na terra, no solo, ok? Em seguida, na sua apostila, na página 276, está falando também das plantas aéreas, que são aquelas plantinhas que estão lá no alto, as bromélias, por exemplo, as orquídeas, por exemplo. Essas plantinhas, elas sempre estão nos galhos das árvores. Vocês já viram? Quem aí já foi para fazenda, já foi para algum lugar que tem lá as bromélias, que tem lá as orquídeas nos galhos? É bem bonito, não é? A orquídea dá uma flor tão linda. Olha para você ver a imagem aí da orquídea. Viu só? Olha só que lindas elas são. Muito bem. E também existem as plantas aquáticas. O que são as plantas aquáticas, tia? São aquelas plantas que ficam na água. Aquelas plantas que vivem na água, aquelas plantas que reproduzem ali na água, que as suas flores dão ali na água. Vocês já viram uma Vitória Régia? Vitória Régia é linda, é muito bonita. E a flor dela é mais bonita ainda. Olha aí para você ver no cantinho. Tá vendo? Olha que Vitória Régia mais linda. Muito bem. Essas aí são as plantinhas que são classificadas plantas aquáticas, ok? Então, vamos recordar? Existem as plantas que são chamadas de plantas terrestres, certo? Vegetais terrestres. Existem aquelas que são chamadas de plantas aéreas, aquelas que se desenvolvem no solo,
acima do solo, ou seja, aérea. E existem aquelas que são classificadas de plantas aquáticas, que se desenvolvem na água, ok? Muito bem. Na sua apostila, na página 277, tem uma atividade onde você vai dizer para mim como é que são chamadas as plantas que vivem no solo, na água e acima do solo. Vamos lembrar? As que vivem no solo são chamadas de plantas terrestres. As que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas. E as que vivem acima do solo são chamadas de plantas aéreas. Ou seja, também na sua página 277 é para você conceituar o que são as plantas terrestres. O que são as plantas terrestres? São aquelas que se desenvolvem no solo, ok? Muito bem. Página 278. Você tem que pintar o desenho conforme na legenda. Todas as plantas terrestres você vai pintar de verde. Todas as plantas que se desenvolvem na água, ou seja, plantas aquáticas, você vai pintar de azul. E todas as plantas que se desenvolvem no ar, ou seja, acima do solo, são chamadas de plantas aéreas. Você vai pintá-las de amarelo. Em seguida, você tem o quê? Aqui uma experiência. Essa experiência está falando para você plantar uma plantinha, ou seja, para você poder plantar um grãozinho de feijão. E aí, aposto que você já fez essa planta. Você já fez essa plantação, já? Tenho certeza. Mas se você ainda não fez, pede à mamãe um potinho, coloca a terra e planta um grãozinho de feijão. E vai observando o desenvolvimento dele. No próximo vídeo, nós vamos mostrar esse desenvolvimento dessas plantas. Você vai poder ver como é que tá o seu feijãozinho. Tá certo? Muito bem. Em seguida, você tem o quê? O momento revisar. Olha só. O seu momento revisar está falando tudo sobre essas plantas, sobre os tipos de planta que tem em cada solo. E você vai responder para a tia Sheila todas essas atividades. São poucas atividades. Você estará respondendo para a tia Sheila e nós faremos a correção durante a nossa web aula, o dia que nós nos encontrarmos, para que nós possamos tirar as suas dúvidas, ok? Então, olha só, faça uma atividade até a página 285, termine todo o seu momento revisar, que aí a gente fecha o módulo 5, ok? E aí você termina, anote a sua dúvida, porque se você tiver alguma dúvida, você vai poder perguntar para a tia Sheila. E mais, se tiver alguma dúvida que você não leu o texto, não prestou atenção, talvez na aula, volta lá no texto, dá uma lidinha que você consegue resolver tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Bem claro, então, você está aprendendo sobre os tipos de planta, ou seja, as plantas que existem em todo mundo, ok? Beijos da tia Sheila, até o próximo vídeo!